Bom dia a todos os presentes, a quem nos acompanha pela transmissão do Facebook. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do ano de 2025. Peço ao primeiro secretário Edmar Correia Nascimento que faça a leitura das proposições. Assunto: mensagem de veto número 5, 2024, autógrafo de lei número 2894/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, mensagem de veto. Comunica a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 45 do parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, decido vetar integralmente o autógrafo de lei número 2894/2024, que inseriu emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual. Com efeito, suscito que a Constituição Federal do Brasil, CFB, atribui ao Poder Executivo a iniciativa do projeto de lei que se trata sobre as leis orgânicas do artigo 165, norma que é replicada na íntegra pelo artigo 162 da Constituição do Estado do Mato Grosso. Artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1º, o plano plurianual; inciso 2º, as diretrizes orçamentárias; inciso 3º, os orçamentos anuais. A lei orgânica do município igualmente confere ao chefe do Executivo ao envio da Câmara Municipal das leis orgânicas, senão, vejamos, artigo 63, compete ao prefeito em outras atribuições. Inciso 10º, enviar à Câmara os projetos de leis relativos ao orçamento anual, lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual do município de suas autarquias. A Câmara de Vereadores, por sua vez, cabe a deliberar sobre os assuntos. Artigo 31, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência ao município especial. Inciso 3º, votar orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Esse poder de iniciativa das leis orçamentárias do chefe do Poder Executivo, de fato, não significa que os membros do Poder Legislativo não possam apresentar emendas de projeto. Com efeito, a Constituição do Estado do Mato Grosso, artigo 164, parágrafo 3º, reproduzindo o dispositivo da SC do artigo 166, do parágrafo 3º, expressamente permitiu a propositura de emendas e projetos orçamentárias, desde que observados sejam parâmetros. Parágrafo 3º, as emendas do projeto de lei orçamentária anual aos projetos que o manifesto modifiquem somente podem ser aprovados caso: inciso 1º, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º, identifiquem os recursos necessários emitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, incluindo os que iniciam sobre: a linha A, doações para pessoal e seus encargos; a linha B, serviço de dívidas; a linha C, transferências tributárias constitucionais para o município. Inciso 3º, sejam relacionadas: a linha A, a correção de erros ou omissões; a linha B, com dispositivo de texto sobre a lei. Sucede, porém, que as hipóteses versadas que a emenda proposta não guarda compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Com efeito, verifica-se que a Câmara de Vereadores aprovou na íntegra o orçamento proposto no PPA e na LDO, sem qualquer alteração em razão da modificação realizada na LO. Nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 164 da Constituição é expresso em afirmar que as emendas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Ou seja, a emenda representada na guarda compatibilidade com o plano plurianual e nem com a LDO, tendo em vista a ausência da indicação referente à dotação orçamentária específica. Referida no artigo 36, como fonte de recurso para emendas individuais, em conformidade com o inciso 6º do artigo 42 da LDO, ainda é necessário observar que a referida emenda apresenta contrariedade ao interesse público, pois, muito embora seja louvável a destinação de verbas públicas a instituições, não se verifica
à finalidade da destinação, muito menos referência a qualquer projeto ou até mesmo a regularidade de identidade a quem se destina. Nesse sentido, essa resolução de consulta número 10/2009, vejamos, resolução de consulta número 10/2009, de 26/3/2009, planejamento PPA, LDO e LOA, emenda parlamentar inconstitucional, desobrigação do Poder Executivo de cumpri-las. Inciso 1º, as emendas parlamentares que instituírem na Lei de Diretrizes Orçamentárias vinculações de receita de impostos são previstas no artigo 164, inciso 4º da Constituição da República, ou modificarem o projeto de lei orçamentária anual sem atender ao exposto do artigo 166 do parágrafo 3º da Constituição da República, são inconstitucionais, eles obrigam o Poder Executivo de seu cumprimento, ainda que eventuais vetos sejam derrubados pelo Poder Legislativo. Da mesma forma, o Poder Executivo pode se abster de adter o projeto LOA e a LDO, com respeito aos dispositivos que considerar inconstitucionais. Deste modo, consideramos os elementos aqui suscitados por infringência do artigo 166, do parágrafo 3º da CF, replicado pelo artigo 164, parágrafo 3º da CE/Mato Grosso, e por contrariedade aos interesses públicos da forma do artigo 166 do parágrafo 1º, primeira parte da Constituição Federal, /88, replicado pelo artigo 45, parágrafo 1º, primeira parte da Lei Orgânica do município de Ponta Serra. Resolvo pelo veto integral ao autógrafo de lei número 2894/2024, sendo o que apresenta, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares. Protestos e consideração. Alcino Pereira Barcelos, Prefeito Municipal. Projeto de resolução número 1/2025. Fixa os dias e horários das sessões ordinárias e reuniões para discutir a ordem do dia da Câmara Municipal de Ponta da Serra e outras providências. É o que temos, presidente. Parecer da mensagem de veto de número 005/24. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da mensagem do veto número 005/24, 2024. Parecer número 2/2025 do veto ao autógrafo de lei número 5/2024, substitutivo número 1/2024 do projeto de lei ordinária número 3085/2024. Mensagem de veto número 5/2024, autógrafo de lei número 2894/2004 do projeto de lei ordinária 3085/2024. Justificativa. Verifico que a explanação trazida no ofício 031/2025 acosta a mensagem de veto em apreço, guarda relação com seu conteúdo e foi analisado por essa relatoria como mero erro formal material na redação de mensagem de veto. Entendo dessa forma que, apesar de constar a expressão vetar integralmente, ficou subentendido na sua fundamentação que o veto se refere apenas às emendas impositivas, sendo veto parcial. Diante do exposto, essa relatoria se manifesta pela manutenção do veto parcial constante na mensagem do veto número 5/2024, reforçada através do ofício 031/25, da forma original do autógrafo da Lei 2.694/2024, do projeto de lei ordinária 3085/2024, conforme fundamentação trazida na referida mensagem, posto a inobservância das emendas impositivas destacadas em relação a PPA e LDO. Desta forma, considerando a situação descrita, requer-se ao atendimento desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 28 de janeiro de 2025. Edmar Corrêa Nascimento,
PL. Relator. Será permitido o tempo de fala a todos os vereadores. Eu peço que vocês aproveitem bem esse tempo, pois, segundo o regimento, nós não retornaremos à fala. O tempo será de 8 minutos e, se for pedido, mais 4 minutos. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Defiro. Deferido. Primeiro, que não teve reunião nenhuma da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para esse parecer ser lido em sessão. Esse é o primeiro ponto. Acredito que não esteja sendo cumprido o regimento interno como se deve. Deveria acontecer uma reunião da comissão e os membros da comissão discutir esse parecer. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi encaminhado a essa Casa de Leis o ofício número 31 de 2025 da Prefeitura de Pontes Lacerda, alegando mero erro formal e material. O próprio ofício do prefeito não consegue identificar o erro, se é formal, material, não sabe identificar onde está o erro. Vou mais além, não existe erro, não existe obscuridade. Porque a mensagem é clara: veto integral ao autógrafo de lei, veto parcial, são coisas distintas, contrárias. Então não existe erro, não existe erro. O documento está claro e objetivo. E vou mais além, não existe na história do nosso país tamanha bizarrice o executivo querer consertar um erro grosseiro com um ofício. E pior ainda, a Câmara Municipal querer aceitar um documento deste para reformular, para tentar corrigir algo que está nessa casa para apreciação. E vou deixar claro, vereadores, aprovado o veto, o município vai continuar sem orçamento. E eu farei questão de denunciar isso à justiça. Pode ir nas redes sociais, falar que o Carlinhos vai empatar, mas o que é certo, é certo. E os senhores foram avisados no dia 23, estão sendo avisados agora, e estão tentando corrigir algo na verdade, vereador Guerra, que nem está errado, né? Que, como eu disse, está objetivo e claro. Eu vou ler novamente, abre aspas: veto integral ao autógrafo de lei número 2.894 de 2024, fecha aspas. Não tem outro entendimento. O executivo anterior, o prefeito anterior, foi objetivo em dizer o que ele queria com aquele veto. E aí, o atual prefeito quer tampar o sol com a peneira. E melhor, vereadores, ele está colocando a responsabilidade toda nesta Casa de Leis. Toda nessa Casa de Leis. O que o ex-prefeito queria com este veto integral? Prejudicar os vereadores das emendas impositivas ou prejudicar o atual gestor para não ter orçamento para executar o seu serviço? Esta é a pergunta. E tudo que eu vou dizer aqui é relacionado a este veto. A senhora presidente foi na imprensa e fiquei muito indignado, porque, inclusive, agora há pouco, levantou-se da sua cadeira, veio até onde estou sentado e levantou algumas dúvidas, e que com o maior prazer respondi, ajudei a resolver as dúvidas. A senhora quer saber o que é o Instituto Cooperar? Era só ter participado um pouco mais das ações sociais do nosso município. O Instituto Cooperar está aqui no nosso município desde 2010. Talvez os senhores não conhecem pelo nome, mas nós temos aqui vereadores que um dia, não dessa instituição, mas que lá no início dos anos 90, final dos anos 80, eu não vou saber a data, eu era recém-nascido, fizeram parte, que é a Guarda Mirim. Que bonito, Antônio Luiz, que toda aí da sua cadeira e veio até mim perguntar, porque, como eu disse, eu vou honrar o meu compromisso. Qualquer dúvida que os senhores tiverem quanto
a Câmara Municipal, enquanto município, eu vou fazer questão de ajudá-los. Agora, aí na imprensa, eu recebi uma figurinha hoje, eu com um monte de dinheiro. Ô Rogério, até preciso. Se vocês souberem quem tem aquele monte de dinheiro para me dar, eu estou precisando. Achando que eu ia me estressar. Eu acho graça daquilo. O ex-prefeito fez a minha campanha, disse o meu nome 4 anos. E agora, os senhores da base do governo e a prefeitura estão fazendo a mesma coisa. Vou achar ruim? Vou não. Continue falando. Que talvez eu possa ser o futuro prefeito de Pontes e Lacerda e consertar esse monte, esse monte de erro. Eu ia falar uma palavra, mas eu vou evitar. Esse monte de erro. É uma vergonha receber um ofício. O veto é integral. Esse ofício que chegou aqui nessa Casa de Leis não serve para nada. E uma vergonha ler um parecer desse. Como eu disse, não teve reunião de comissão. Me colocaram na comissão, fizeram tanta confusão com as comissões que me deixaram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E cadê a reunião? Precisaria de ter uma ata. Mas eu não vou questionar muito, que na verdade a gente teria um prazinho para poder analisar. Só que eu quero ver os senhores votando e vetando o orçamento, Rogério. Que eu quero saber como que vão ser pagos os servidores e como que vai ser pago os fornecedores. Porque eu vou denunciar. Porque o prefeito foi avisado, os senhores foram avisados, inclusive estariam cometendo no dia 23 a maior bizarrice do processo legislativo. Deixariam o município inteiro sem orçamento. E se não fosse esse vereador que é acusado nas redes sociais todos os dias, avisados que estavam cometendo a maior gafe da história da política Pontes Lacerdense, estariam todos aí com o rabinho entre as pernas e com certeza seriam notícia a nível nacional. Simples, simples assim. E aí um ofício, eu tenho 8 minutos e vou usar todos eles. E aí, mero erro formal e material. Tá certo, mas a mensagem é clara: veto integral ao autógrafo de lei. Eu vou ler, vou repetir várias vezes, é o objetivo. Veto ao autógrafo, veto integral, de novo, veto integral ao autógrafo de lei. Foi maldade? Não sei. Né? Foi maldade? Não sei. É por causa do Instituto Cooperar? Ele sabe. Ele acabou com a Guarda-Mirim no mandato dele. A Guarda-Mirim foi acontecendo, até o dia que não teve mais suporte do poder público e deixou de existir. Só que a instituição continuou viva, realizando outros projetos, executando outros projetos. É simples, era só ter perguntado, senhora presidente. Os senhores viram, quem estava aqui viu que ela levantou e veio questionar. Não consegui identificar, continuei procurando e achei a resposta que precisava. Simples. É só ter humildade. Agora não entrem nesse jogo do prefeito Alcino, porque vou fazer um elogio. Ele tem habilidade de distorcer uma mentira e fazer ela virar verdade. Só que os senhores não têm. E se precisar, eu vou passar esse 4 anos até acabar com os senhores. Porque eu venho aqui e respeito a Câmara Municipal. Uso o pouco de conhecimento que tem e o que não tem eu busco. Agora não adianta fazer carinha de anjo. Não adianta fazer... É 8 minutos. Hã? Eu quero os 4 minutos. Eu defiro os 4 minutos. E não adianta vir aqui fazer carinha de anjo, de vítima, não, porque isso não me atinge, não. Eu aprendi muito. Aprendi muito. Um dia após o outro eu aprendi. E se precisar discutir, bater de frente, eu vou bater de frente com quem quer que seja. E fique muito claro. Não adianta fazer carinha de anjo, não. É um absurdo. Veto parcial, não tem veto parcial. Vai acontecer, senhores, se o veto for mantido, a maior bizarrice da história política de Pontes e Lacerda. Pela ordem, senhor. Eu defiro. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, imprensa,
Bom dia. Senhora presidente, só para justificar o meu voto, eu também fiz parte da Guarda Mirim, e isso me atinge. O que a senhora disse em uma rede de rádio foi o desconhecimento. Nós que fizemos parte da Guarda Mirim, na década de 80 e de 90, porque mudou o nome por imposição de um ex-prefeito ditador, que acusa a Guarda Mirim, porque os recursos das medidas impositivas vai diretamente ao cidadão. As emendas impositivas vai diretamente às associações, as associações de nosso município, a PAI, Lions, Rotary, Guarda Mirim. E a Guarda Mirim nada mais é que uma instituição que necessita de recursos, sim. Recurso municipal, estadual, federal. A Guarda Mirim precisa de uma sede própria. Usa hoje a PM como um local para treinamento das crianças, do jovem. Então, eu acho que foi um puro desconhecimento da senhora. Tá? Vou levar em consideração o que a senhora disse na rádio, tá? Porque foi uma falha. A senhora ouviu alguém externamente e não ouviu interno. Eu já disse várias vezes para a senhora, procure o vereador que tem conhecimento, que vai ser melhor. Essa casa aqui não pode ser um palco de um ex-prefeito. Ele já passou, a catinga dele já passou, e ele continua insistindo em querer mandar na prefeitura. Esse veto está cheio de vício, está vicioso. Colocaram coisas dentro do veto que não cabe. Agora votar porque o ex-prefeito acha que ele é mais importante que qualquer outra pessoa do município. O ex-prefeito continua mandando e desmandando. É uma vergonha. Já se não bastasse tanta bizarrice que passou nessa casa nos últimos 8 anos, a continuidade. Agora o que não pode, senhora presidente, é nós servir de chacota para os outros. Tá? Olha esse projeto, há quanto tempo vem correndo na casa? Aí leva para a prefeitura pede mais 3 dias, o prefeito pede mais 3, o ex-prefeito pede, não, tem que ser assim, vamos bater na mesa. Então tá uma coisa muito chata, tá uma inconsequência muito grande, uma falta de respeito com os pares dessa casa, falta de consideração. Agregar os pares dessa casa seria o suficiente. E a imparcialidade, manter a imparcialidade. Nós não somos o mesmo partido, mas nós temos que conviver um com o outro. A senhora está ouvindo o ex-prefeito todos os dias, segundo as informações. É vergonhoso. A senhora não está mandando no mandato da senhora. Alguém está mandando pela senhora. A senhora foi eleita para defender essa casa. Então, senhora presidente, eu estou dizendo isso tentando acalmar os ânimos dessa casa, tentando ajudar. Eu quero que a senhora, pelo menos, ouve essa casa. Para de ouvir o ex-prefeito. Ele não é mais nada. Eu acho que nós precisamos ter um pouco de cuidado com o papel de vereador. E a senhora, como presidente, deveria ter mais cuidado ainda. Eu estou falando isso para engrandecer essa casa de leis, para ela alavancar
o nome da Câmara Municipal e que os vereadores tenham respaldo e que não seja um governo totalitário e arrogante e que nós tenhamos um comprometimento dos fatos que vêm ocorrendo. Obrigado. O meu voto é contra. Desculpa aí, ainda não foi o voto. Desculpa. Pela ordem, senhora presidente. Defiro pelo prazo do regimento. Só para poder contribuir um pouquinho, o senhor secretário leu, dentre as justificativas do veto, e colocou a situação do plano plurianual. O plano plurianual ele foi corrigido pela administração, devolvido à Câmara e votado. Então, como que a administração agora vem falar dessa inserção ou não inserção, sendo que eles que fizeram essa correção, colocando as emendas impositivas no plano plurianual? Agora, um dos argumentos é o plano plurianual, que está correto, feito de acordo com o que eles entenderam estar correto. Então, não foi a Câmara que fez, foi o administrativo, foi a Prefeitura que fez, e a Câmara analisou e votou. Então, Luana, você vê que a Câmara, ela analisou o que a administração mandou e votou de acordo com o que ela mandou. Agora, se você fizer uma reflexão a todos, fazerem uma reflexão, o que está errado? Eles fazem da forma que eles entenderam estar correto. Aí a Câmara vota, porque entende também estar correto. E agora, para criar, como se diz hoje no mundo afora, aí, né, narrativa, porque às vezes, Gilson, às vezes para confundir, sim, vocês, porque vocês entraram, vocês têm muitas dúvidas. Só que essas dúvidas, elas podem ser tiradas. Necessariamente, eu não tenho que ouvir só uma ou duas pessoas. Porque senão passa, desculpa, às vezes vai passar para o lado até imoral da coisa. Então é importante a gente tirar dúvida. Outra coisa, senhora presidente, colegas vereadores. Tem-se muita conversa com relação às destinações de instituições, associações, institutos. Detalhe, a lei orgânica ela foi criada, dando essa legalidade para que se fosse destinada essas emendas a essas que podem, e elas não são destinadas sem observar nenhuma regra. Elas são destinadas respeitando o que está nas regras. E mais um detalhe ainda, depois de destinadas, as instituições, institutos ou associações, Luana, ela tem que apresentar um plano de trabalho, ela tem que apresentar esse plano de trabalho, que seria o projeto, tem que apresentar a documentação, levar para o órgão da prefeitura, aí eles vão analisar se está certo ou errado. Então está tendo alguma coisa aqui, Luana, premeditada, falando que está tudo errado, nem se chegou no meio ainda. Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação, porque a questão da inexperiência é natural, eu passei por isso, eu tive muitas dúvidas, só que eu nunca fiquei numa informação só. Então eu penso, a gente já falou sobre isso, vocês precisam terem outras informações também. Assim, senhora presidente, com todo respeito, assim, eu vou deixar para falar muito a respeito, até em cima da fala da senhora, e eu estou aí, graças a Deus, no meu terceiro mandato, ainda eu brinco, falo que as pessoas acham que Deus, não sei o propósito que Ele tem na minha vida, mas assim, eu trabalhei 8 anos com uma gestão que eu discordei de muitas coisas, senhora presidente, muitas, mas eu nunca fui contrário a um projeto de benefício da minha população. Não tem, a senhora está aí, a senhora tem como verificar, assim como todos. E detalhe, só para falar em cima do que o Carlinhos falou,
vocês não duvidem do que eu vou falar aqui agora, não, até o próprio prefeito atual, porque às vezes esse veto integral aqui, gente, foi de propósito, porque o ex-gestor, eles não querem que ninguém cresça, e com certeza eles não querem que nenhum de nós crescemos, inclusive vocês, você pode ficar tranquilo, eles não querem, ele não quer adversário. Então, gente, desculpa, não espero não ter ofendido ninguém, mas que vocês possam fazer uma melhor análise, porque depois que vota, gente, está votado, vocês vão votar hoje, amanhã, vocês não poderão voltar e falar, eu estou arrependido que nem aconteceu nas comissões, senão eu vou começar a mudar voto todo dia de interesse, tá bom? Desculpa aí estender, por hoje é só. Em votação, o parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por 6 votos a 3. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da mensagem do veto de número 005/2024. Parecer número 1/2025 do veto do autógrafo de lei número 5/2024 do substitutivo do número 1/2024 do projeto de lei ordinária número 3085/2024. Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda de veto parcial ao autógrafo de lei número 2894/2024, apenas que tange as emendas impositivas à lei orçamentária anual apresentadas pelo Parlamento Municipal, requer a votação em sessão extraordinária com veto parcial no autógrafo de lei número 2894/2024, nos termos do artigo 45, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, a fim de aprovar o orçamento anual 2025. Voto do relator. Após o análise de presente projeto, o relator acompanha o veto na forma original com o seguinte ressalva: veto parcial do autógrafo de lei número 2894/2024, apenas no que tange as emendas impositivas à lei orçamentária anual apresentadas pelo Parlamento Municipal. Sucede, porém, que a hipótese versada que a emenda proposta não guarda compatibilidade com o plano plurianual
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com efeito, verifica-se que a Câmara de Vereadores aprovou na íntegra o orçamento proposto no PPA e na LDO, sem qualquer alteração em razão da modificação realizada na LOA. Nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 164 da Constituição é expresso em afirmar que as, abre aspas, emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual, fecha aspas. Ou seja, a emenda apresentada não guarda compatibilidade com o plano plurianual e nem com a LDO, tendo em vista a ausência de indicação referente à dotação orçamentária especificada. Vetando dessa forma parcial o orçamento não será congelado. Sendo assim, o Executivo não encontrará dificuldades para trabalhar com o orçamento. É o parecer. Sala de Sessões, 28 de janeiro de 2025, Ricardo Augusto da Silva, PL, relator. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Em discussão. Pode seguir? Pela ordem, senhor presidente. Não vou perder a oportunidade, não. Defiro pelo prazo regimental. Os argumentos trazidos aí no veto é inaceitável. Primeiro, que as emendas impositivas e não são as mesmas tratadas no veto, elas estão previstas na Lei Orgânica do Município, no artigo 120C. Depois disso, na LDO foi aprovado nesta Casa de Leis a regulamentação das emendas impositivas. Está lá. Está lá. E um absurdo, a gente vê um veto deste em um projeto de lei, que é o orçamento. Primeiro, os senhores sabem quem que faz a lei orçamentária anual do município? Então, quem faz a lei orçamentária anual do município é o prefeito. O prefeito faz a lei orçamentária anual e envia para esta casa para apreciação. E lá na lei orçamentária anual, em reserva de contingência, está escrito assim: reserva parlamentar impositiva. Valor R$ 5.301.625. Vereador Guelo, quem fez o orçamento foi a prefeitura. Eles colocaram lá no orçamento. Aí chegou nesta casa, senhores, a emenda impositiva não é só de um vereador. Você pega o valor total, divide para todos os vereadores e dá a quantia que cada vereador pode destinar. O valor R$ 481.965,90. Sendo que metade deste valor deve ser destinado para ações de saúde. De saúde, porque isso está previsto na Constituição Federal, na Constituição do Estado e também na nossa lei orgânica, que não podia ser diferente. Então, quem fez o orçamento foi o município. Quem trouxe a previsão das emendas foi o município, foi o prefeito. Ah, mas tem uma instituição que eu não conheço. Problema seu que você não conhece. Problema seu, prefeito, que você não conhece. A instituição existe no município desde 2010. Mas isso, senhores, é só desculpa. Querendo manchar a minha imagem. E eu não ligo. Que falem à vontade do vereador Carlinhos. Que falem à vontade. Mas jamais os senhores vão ver meu nome envolvido em corrupção e prestando depoimento em delegacia porque roubei alguma coisa de alguém. Como eu disse, foi a prefeitura que fez. Ah, mas o instituto lá, o instituto, eu disse quem é o instituto. Eu disse quem é o instituto. E outra, não é competência desta Casa de Leis verificar se o instituto é ou não é. Porque, como eu disse, eu sou responsável da minha emenda, dos meus 481 mil.
Eu faço a destinação para onde eu quiser. E foi o que eu fiz. A instituição apresenta um plano de trabalho, como foi dito aqui. A prefeitura, com a sua equipe técnica, é a responsável para avaliar o plano de trabalho e se a instituição é idônea e tem capacidade operacional para executar o projeto. É só isso que deve ser questionado. A Câmara Municipal não tem este poder. Mas estamos diante de uma inversão de valores. Do totalitarismo, né, Guelo? Do autoritarismo. Eu não concordo, eu vou desfazer. Eu voto, eu perdi, eu vou desfazer. É, porque ficou feio, vereador Guelo. O resultado ser 3-7 e quem tinha 7 perdeu. Estamos aqui igual a Dilma, né? Eles tinham 7 e ainda perderam. Como explicar isso para a sociedade? Me desculpem o meu sorriso. Mas é uma vergonha, foi isso que aconteceu. Comeram barriga, vereadores. Eles tinham 7, nós tínhamos 3. Nós ficamos com as melhores comissões. E aí ficou feio, né? Aí tinham que rever. E é o que está acontecendo agora no orçamento. Nós destinamos. Se a instituição e as pessoas que estão lá vão fazer algo de errado, põe na cadeia, pô. Tem justiça para isso. Se a instituição tem problema, já existe problema na instituição, tem lá o artigo na LDO, tem que ler. Eu falo que tem que ler, está na LDO. Faz a leitura da LDO. Declara impedida a instituição de receber o dinheiro. Que aí volta para essa casa e nós destina para outra. Agora fazer esse circo, eu não vou dar palco para palhaço. Eu não vou dar palco. Podem falar meu nome aí nas redes sociais, podem falar. Só quem me conhece sabe quem é o Carlinhos de verdade. Então podem dar palco aí. Tô de boa, tô tranquilo quanto a tudo isso. Agora, um ofício estranho a todo o processo, mudar o que está escrito claramente, veto integral ao autógrafo de lei. Está claro. E acredito que se isso veio errado para a Câmara Municipal, que mande embora a pessoa que fez errado. Ou que dê alguma punição. Mas o documento é claro e objetivo. E é bem distinto de veto parcial. Que veto parcial é uma coisa e veto integral é outra. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Defiro pelo prazo regimental. Eu só quero aqui pedir aos nobres colegas vereadores para que votem contra esse veto. Porque se vocês votarem a favor a esse veto, estão votando contra nós mesmos. Isso não existe em nenhuma Câmara do país, e só vai existir em Pontes Lacerda, Mato Grosso. Votar contra o próprio vereador, onde já se viu isso, por interesse de alguém, por não gostar? Vereador Marcos, vereador Gilson, vereador que eu tenho a maior admiração, vereador Ricardinho, vereador Edmar, vereadora Luana. Pelo amor de Deus, nós vamos votar contra nós. Essa casa não pode ser omissa. Esse veto vai favorecer quem? A ninguém. A um ex-prefeito. Nós não podemos fazer isso por interesse escuso, que nem está mais na política, que já foi. Baseado em quê? Nós vamos votar contra nós, são 480, quase 500 mil reais, que nós podemos colocar na saúde, nas instituições de caridade, na PAI, no lar do idoso, e vocês vão tirar esse direito nosso. Meu Deus, o que é isso? Um veto desse é desmoralizar a Câmara, desmoralizar o vereador. O
que eu estou dizendo aqui é um desabafo, que nós não podemos votar contra nós. Que isso? O que está acontecendo? Isso vai ser a primeira vez na história de Pontes Lacerda, a permanência de um veto para favorecer um ex, simplesmente pelo ego pessoal. E o que todo mundo vê, a cidade toda vê isso, vai ficar vergonhoso. E aí? Será que essa fala minha não vai aparecer por aí? Eu não estou preocupado com voto, nós já estamos eleitos. E a preocupação de eleições futuras, também não tenho essa preocupação. A minha preocupação é hoje, é o futuro. Vereador Gilson, não faça isso. Vereador Marcão, você é um cara que sempre pautou pela legalidade, pela imparcialidade, pelo respeito e ser cristão. Você está deixando alguém mandar no seu voto. Não podemos deixar alguém mandar no nosso voto. Nós temos que ter o arbítrio de poder mandar no que é de direito nosso. É uma pura... Se acontecer isso aqui hoje, desse veto ser aprovado, vai ficar para a história uma vergonha. Uma vergonha. O vereador votou contra ele mesmo. Vai ser chacota. Vai ser chacota na cidade. O vereador votou contra ele mesmo. Eu peço encarecidamente, vereadores, não façam isso. Votem a favor das instituições, de nós mesmos, vereadores. Nós precisamos dar um respaldo à sociedade, dizendo que aqui a Câmara funciona de verdade. Eu peço a vocês, não façam isso. Não votem favorável a esse veto. Votem contra. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhora presidente. É deferido. É rapidinho, só porque faltou algo que eu gostaria de mencionar também. Fizeram, não sei como que chama, né? Eu chamo de figurinha, né? E relacionaram o vereador Carlinhos, né, aos 1.700.000. Quero deixar bem claro, Carlinhos, colegas vereadores, que esse 1.700.000 destinado ao Instituto não foi só o vereador Carlinhos, tá bom? Até porque ele não teria esse recurso todo de emenda para poder destinar. Foram feitos em torno, salvo engano, 6, 7 entre ex e vereadores atuais, tá? Então não foi só o Carlinhos, para poder a gente poder aparecer um pouquinho também, Carlinhos. Penso eu, senhora presidente, público presente, que as emendas impositivas elas são de suma importância para os vereadores, em se tratando do que nós observamos na gestão anterior. Porque em 8 anos, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, muitas ações sociais, tanto cultural, esportivo, desenvolvido por as instituições, ou seja, institutos, associações, se perdeu ao longo de 8 anos. Isso viria ou virá, porque ainda tem outros anos para frente aí para serem destinados, ao encontro, senhora presidente, do que nunca houve, está lá, ó, assessora jurídica hoje, até esses dias, secretário de assistência social, ao qual conversava muito, ia lá, não existe projeto social dentro de Pontes Lacerda, não existia. Porque da cesta básica, gente, não é o papel da assistência social, não é só o papel da assistência social. Tantos projetos importantes que deveriam ser desenvolvidos, e essas emendas destinadas a essas associações, está aqui, ó, o ex-vereador Juninho faz parte de uma instituição. Imagina se o Lions Clube não fizesse o que faz hoje, quantas pessoas estariam desamparadas? E só que por conta, recurso próprio da instituição, às vezes eles não dão conta. E isso viria em conta, porque nunca houve investimento no social em Pontes Lacerda. Em 8 anos, tá bom? Apareceu um pouquinho nos finalmente do ano passado aí, mas amém. Algo que deveria ser respeitado em 8 anos.
Aí, população, por isso que sobra milhões. Porque eu não faço a minha parte. Mas, tá aí. Parabéns pelo que fizando, né? Um aparelho de tomografia dentro do hospital ninguém vê, mas salva uma vida. Então não houve, melhor dizendo, privilegiada também. Que os vereadores, que às vezes têm uma opinião diferente da gestão, que queira investir na saúde como deve ser feito e respeitado, porque nós erguemos o bracinho ali. Vou trabalhar para os pobres e humildes. Amém. Deus abençoe que realmente essa fala e o papel nosso, que também é esse, além de fiscalizar a administração, realmente ele aconteça. E essas emendas deveriam suprir alguma falta, alguma ausência de investimento nessas áreas que não houve. E que eu torço muito que a administração atual ela se sensibilize e realmente olhe para quem precisa. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Eu defiro pelo regimento. Não poderíamos deixar de falar, tá, relacionado às instituições que receberiam essas verbas. Vão falar pelas ruas da cidade, pelos cotovelos, pelas redes sociais, que nós, vereadores fulano, ciclano, bertano, vão fazer figurinha da gente, que a gente é contra ao progresso dessas instituições, contra a um monte de coisa. Eu não sou contra ao lar do idoso, no qual eu destinei verbas. Eu fui lá com a minha roçadeirinha, o vereador roçadeira, rocei a instituição inúmeras vezes, fiz o meu trabalho inúmeras vezes, fiz inúmeras reportagens. Lá das crianças também fizemos inúmeras reportagens. A PAI fizemos inúmeras reportagens, fiz também inúmeras campanhas. Não sou contra o Instituto Cooperar, até no entanto, eu perguntei para o Carlinhos, Instituto Cooperar, fui com o Carlinhos, e a pessoa que faz parte do Instituto Cooperar é uma pessoa digna, honesta, trabalhador, ralou pra caramba para chegar onde ele está hoje. Então nós estamos aqui para falar mal de instituição nenhuma, tá? E se for fazer figurinha, eu vou falar igual o Carlinhos, faça figurinha, fale de mim, fale o que quiser. No passado aqui, teve vereador que seria cassado, vereador que seria cassado, os vereadores se uniram aqui e nem era a situação oposição, não caçaram ninguém. É normal, isso aí é da vida. Você quando entra na política, você está disposto a enfrentar um monte de coisa. E hoje estamos enfrentando uma. Somos ruins por isso? Não. Somos bandidos por isso? Não. Somos pessoas desonestas? Não. Aí eu não tenho roupa? Não. Pega a minha emprestada. Aí chego lá na festa, eu fico com medo de sentar. Aí o Carlinhos grita bem alto. Não, Ricardo, pode sentar, a calça é minha. Foi o que você fez com a Marta agora, mano. A Marta veio aqui pedir uma opinião sua, com a maior simplicidade do mundo. Você precisou falar, só um minutinho por gentileza. Você precisou falar para as pessoas aqui. Você precisou falar para as pessoas aqui que você veio ser procurado. Cara, eu vou te procurar quantas vezes eu preciso e necessário. E vou pedir opinião para você sim. Porque eu admiro você como parlamentar e uma pessoa que é sensata, uma pessoa que é inteligente. E não é porque a Marta veio aqui pedir a sua opinião que você tem que falar para todo mundo aqui que ela veio pedir a sua opinião e pronto, acabou. Tá aí, gente, tá marcado aí, tá vendo? Veio pedir opinião. Não deixe a parte de lá, a sua oposição com o Alcino, ou que seja com o Jackson, influenciar alguma coisa aqui perante a mesa diretora. Então eu estou aqui pedindo encarecidamente, podem fazer o que for preciso, falar o que for preciso. Se a oposição tivesse ganhado a prefeitura, seria diferente também aqui. Seria diferente. Só que as pessoas devem respeitar as opiniões e não querer fomentar ou simplesmente falar que aqui tem bandidos. Pessoas que não estão pensando nas instituições, estão sim. Estão sim. Como todos os parlamentares aqui do passado, fez o que pôde ser feito para ajudar as instituições. Eu fiz parte da Guarda Mirim, eu fiz parte integralmente da Guarda Mirim. Fui primeiro tenente da Guarda Mirim, sofri igual um condenado. Às vezes eu passava fome. Quem ajudava nós? O Sardinha e o Gilmar. Conseguia nas padarias aí. Desde aquela época era difícil a situação. O Juninho está aí, era difícil a situação. A Guarda Mirim virava, sabe, se humilhando. Se humilhando. Hoje tem cacife para isso, o município pode ajudar, como ajudou algumas vezes. E não estou aqui defendendo o Alcino, o Jackson, não. Eles defendem da forma que eles achar. Estou aqui defendendo a Câmara de Vereadores. E essa pessoa que está falando aqui sempre defendeu no conjunto a Câmara de Vereadores. Não foi unitário, não.
Então, assim, a nossa Câmara tem que ser unida, temos as nossas desavenças em termos de opiniões, e opinião já fala tudo, é a sua. Você fala o que você bem entende, você fala o que você bem entende. O Carlinho, por inúmeras vezes, veio falar aqui na tribuna, eu falava, Carlinho, dá uma segurada aí, cara, não fala isso não. Dá uma segurada, você é um cara diferenciado. Foi lá, fez o serviço dele, deu a opinião dele, e a gente tem que respeitar. Agora não podemos aqui induzir as pessoas, e muito menos colocar em xeque-mate a dignidade e o respeito de cada um, e muito menos a crença religiosa. Nós temos que fazer o quê? Talvez não vamos ajudar hoje, mas a gente ajuda depois, das nossas formas. O ano que vem, nós fazemos as verbas de novo, vamos colocar todos os parlamentares. Só aceitamos aqui se for todos os parlamentares e pronto, acabou. Não é só 8, ou 7, ou 6, é os 11. Agora, tem sim, vocês têm que aproveitar o máximo, e nada contra, aproveita o máximo, Carlinhos, Guelo, o Cela, aproveite o máximo. É a oportunidade de vocês aproveitar o máximo, pode aproveitar, pode falar de mim, pode falar da Câmara, da mesa diretora, de quem vocês acharem melhor. Podem falar, aqui dentro a gente é amigo do mesmo jeito, a gente vai lutar pelos mesmos propósitos. Eu penso no contexto geral, só que não podemos induzir as pessoas lá fora a achar que nós não somos uns parlamentares que não prestam. Talvez pode ser amanhã vocês três da oposição e eu vou estar aqui para defender vocês. Eu vou estar aqui para ajudar e discutir de uma forma geral. Peço encarecidamente, vou entrar nas instituições, eu mandei para o lado do idoso, para o lado da criança, mandei para o Cooperar, mandei para o pessoal do Pé de Chumbo, né? Para a Ampla, para um monte de instituições. E eu vou chegar e vou pedir perdão, desculpa. Vou ser homem o suficiente de reconhecer que eu errei. E quem está mais favorável aqui a receber carteirada na rua, a receber cartinha, receber fotos, é eu, Josué, e o Kleber não está presente devido a um problema que teve de um acidente de um amigo dele. Nós vamos receber aqui carteirada. Então pode ficar à vontade, pode falar o que vocês devem, o que vocês acham, respeito. E política é isso, é respeitar a opinião, é de vocês falar o que vocês pensam, mas difamar ou até mesmo achar que nós estamos aqui colocando em xeque-mate a instituição. Não é isso não, gente. Temos que respeitar. E falar que teve reunião aqui das comissões, perdão, Carlinho. Nós ficamos 4 anos tentando ter reunião de comissão aqui e nós não conseguimos. Então, nada contra, viu? Temos que ter reunião sim. E nós lutamos para isso. Agora eu vou falar para o senhor, pode fazer careta, pode fazer o que o senhor quiser aí. Faça o que o senhor quiser. Faça careta, torce os dentes, vira a boca para o lado, igual você falou agora há pouco. Você não tem um direito mais. Vou falar igual você disse para o Guelo. Vou usar meus 8 minutos da forma que eu achar melhor. Então, está aí a nossa situação. Obrigado, presidente. Em votação, o parecer. Aberta a votação. Pela ordem, senhor presidente, eu já pedi o direito de resposta e eu quero, porque o assunto aqui é o projeto e não o vereador Carlinhos. E foi mencionado o meu nome várias vezes aqui e eu não tinha mencionado nenhuma vez o nome do vereador Ricardo. Pela ordem, vou mencionar... Pela ordem, eu quero o direito de resposta. Direito de resposta. Porque ele inverteu algumas coisas que eu falei aqui e eu quero o direito de resposta. Porque o assunto não sou eu. E se não conhece o regimento interno, não tem que estar aqui como vereador, não. Vim falar besteira aqui, achando que... Você fala um monte na tribuna porque faz o uso do microfone, não. Você me desculpa. Eu não estou aqui para ser papagaio de pirata, não. Eu vou ser bem rápido e objetivo. Pela ordem, senhor presidente. Indeferido. Aberta a votação. Eu quero direito Pela de resposta. ordem, por favor. Eu quero direito de resposta, porque é o seguinte, quando eu mencionei a presidente Marta, foi com o maior respeito, porque ela foi na rádio falar algo que ela não sabia e jogar o meu nome ao vento. E quando ela precisou aqui na Câmara Municipal, ela levantou e veio me perguntar pessoalmente. Eu só pedi que fosse feito a mesma coisa. Só isso que eu pedi. Que ela fizesse a mesma coisa e foi isso que eu falei. Não vem falar, eu não difamei ninguém, não falei mal de ninguém, porque eu respeito e conheço as regras. Você falou que eu contei que ela veio me perguntar. Eu simplesmente pedi que ao invés de ali na rádio jogar meu nome ao vento, que ela me perguntasse como foi feito. Proibido o público se manifestar. A votação está encerrada.
Aprovado. Aprovado por 6 votos a 3. Em votação, a mensagem de veto número 005/2024. Aberta a votação. Não tem discussão, senhor presidente? Não, discussão do projeto. Tem que colocar em discussão o veto. Tem discussão, sim. Não, gente, a discussão... A discussão do veto. A discussão das comissões... Foi a discussão das comissões, agora a discussão do veto. Adriana, a discussão dos vetos... Não, tem 2 pareceres e 2 veto. Cada um abre discussão e votação. É isso, presidente. Cada votação, sem aquele negócio de cada votação. Em discussão, a mensagem do veto 005/2024. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Só para o vereador Ricardinho, eu tenho consideração por você também. Eu trabalhava com Sardinha quando você foi guarda-mirim. Eu tenho o maior respeito e admiração pela sua mãe, que sempre trabalhou na Santa Casa, que cuidou bem de vocês. Então eu guardo isso comigo. Eu não preciso falar nada para ninguém, mas como você falou que o senhor era da Guarda-Mirim, então eu vou... Senhor presidente, só para dizer, quando eu falei para o Marco que cristão, eu também sou cristão, sou católico. Não é nenhum tirando você de contexto da sua religião, da sua vontade religiosa. Eu também sou cristão, sou católico. Né? O Marcos é evangélico e nós temos que nos respeitar. O que eu disse foi só simplesmente, nós somos cristãos, né? E nós não podemos votar uma coisa que nós estamos defendendo para o vereador e para a sociedade. É só isso. E esse voto vai dar o que falar, pelo fato de que a população quer saber qual que é a função do vereador. Votar contra nós, é isso que eu disse. Eu quero que o senhor não me entenda, porque por causa da sua opção, nós somos cristãos, então não tem nada que vai nos impedir de nós escolher qual que nós seguimos. Você concede a parte? Fica à vontade. Fica à vontade. Vereador, o que eu quero te dizer é o seguinte, não podemos misturar uma coisa com a outra. A religião é uma e aqui nós estamos para fazer diferença, entendeu? Eu não acho assim que ninguém aqui é incapaz de estar onde está. E o voto ele é individual, ele é de cada um, entendeu? E outra coisa, eu trabalhei com muitos parentes, trabalhou comigo, e eu sempre dizia, gente, não confunde parentesco com o trabalho. Não devemos misturar uma coisa com a outra, entendeu? Você me desculpa às vezes, entendeu? Só que é o que eu penso, tá? E toda vez que for votar, a gente vai votar individualmente e naquilo que nós pensamos que está certo. Eu não quero fazer nada errado aqui, isso aqui é certeza. Só que nós vamos votar aquilo que nós achamos, que nós entendemos que é certo e que está certo. Obrigado. Só para complementar aqui, presidente. O que eu disse aqui do voto, e vou continuar batendo. Se nós votarmos favorável ao veto, quem vai ser prejudicado vai ser a PAI, Lar do Idoso, Guarda-Mirim e tantas outras instituições que nós temos. Se votarmos favorável ao veto, vamos votar contra essas instituições. Eu vou votar contra, certeza.
mas eu tenho minha convicção de que eu estou votando consciente, que eu estou votando a favor de uma Câmara forte, de uma Câmara com respeito e que aqui seja respeitado. Só isso. Pela ordem, senhora presidente. Defiro pelo regimento. Como eu havia explanado na discussão dos pareceres, o ofício que foi enviado para essa Casa de Leis na data de ontem não tem força para sobrepor o veto que chegou aqui no final do ano. E o veto é pelo veto integral do autógrafo de lei do orçamento. Ponto. Eu também vou votar contra o veto, porque entendo que caso esse veto seja aprovado, o município ficará sem orçamento, inclusive a Câmara Municipal, da qual a senhora é presidente. E sobre a destinação das minhas emendas impositivas. Como eu disse, eu, enquanto vereador, sou livre para fazer a destinação da minha parte das emendas impositivas, e os nossos projetos que é para ser executado no ano de 2025 é para o atendimento dos neurodivergentes. A gente sabe da deficiência do SUS de fazer esse atendimento, uma longa fila de espera para conseguir uma consulta com um especialista, para conseguir o laudo, para essa criança ter alguns direitos na escola e qualquer outro lugar. A outra ideia era levar escolinhas de futebol para todos os bairros da nossa cidade, os bairros mais distantes, né? Outras que a gente estudava era fazer o trabalho que o Rotary fazia, que é a questão das cadeiras de roda. Um outro trabalho importante que não tem apoio do poder público e que nós gostaríamos que acontecesse no ano de 2025 com apoio do poder público via emenda impositiva era a ecoterapia. E vou mais além, que era o projeto de doação de óculos para as crianças. Um projeto que nós faríamos em parceria com as unidades escolares, que apresentariam as crianças que têm deficiência. Essas crianças fariam consulta com o oftalmologista e, caso precisasse, seria feita a doação de óculos. Essa é a ideia do vereador Carlinhos para a destinação do seu recurso, da sua emenda impositiva. O instituto lá, que recebeu mais de R$1 milhão, cada vereador fez a sua destinação. Nós temos lá o vereador Ricardo, o vereador Doni Bill, o vereador Zé Carlos, o Rogério, o Kleber e o Kleber Sela. E cada um tem um projeto a ser executado. Porque, como eu disse, cada um é livre para executar o seu projeto, desde que atenda a finalidade, que é a finalidade social de atender a população ponto-lacerdense. Então, assim, eu peço encarecidamente aos nobres aí, que entenda que este ofício que veio ontem não tem força de sobrepor, e caso o veto seja aprovado, o município ficará sem orçamento. E sendo aprovado, ele será judicializado, que, como eu disse, é uma aberração no processo jurídico, no processo legislativo. Era só isso, senhor presidente. Em votação. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por 6 votos a 3. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto Resolução número 001/2025.
Parecer número 1/2025 do projeto de resolução do número 1/2025. Fixa os dias e horários das sessões ordinárias e reuniões para discutir a ordem do dia da Câmara Municipal de Pontes de Lacerda e da outras providências. Após a análise do presente projeto, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina por sua aprovação da forma original. Justificativa: está de acordo com a legislação vigente. De forma, considerando a situação descrita, requer-se o atendimento desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 28 de janeiro de 2025. Edmar Correia Nascimento, PL, relator. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação, o parecer. Aberta a votação. Aprovado por unanimidade. Não é aqui. Em votação, o projeto Resolução número 001/2025. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Suspenda a sessão para a elaboração da ata.
Peço a todos que ocupem seus lugares. Abrir o sistema para fazer a atualização. Peço ao primeiro secretário, Edmar Correia Nascimento, que faça a leitura da ata desta sessão extraordinária. A ata da terceira sessão extraordinária, 28 de janeiro de 2025. Ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Ponta da Serra, Estado do Mato Grosso, é realizada ao dia 28 de janeiro do ano de 2025, às 9h50, no prédio situado na Avenida Minas Gerais, 1226, Centro, na Câmara Municipal. Presente os senhores vereadores Marta Cibele Lacerda Marquesan, que a presidiu, Edmar Correia, que a recretariou, e os vereadores Carlos Henrique Alencar, Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza, ausente, Gilson Martins, José Marcos Santana, Josué Cordeiro de Souza, presença remota, Luana Aparecida de Souza, Ricardo Augusto da Silva e Hildo Pereira da Silva. A seguir, a presidente solicitou a leitura do expediente com os seguintes projetos: mensagem de veto número 5/2024, do substitutivo número 1º de 2024, do projeto de lei ordinária número 3085 de 2024, lei orçamentária anual, LUA, projeto de resolução número 1º de 2025, fixa os dias e horários das sessões ordinárias e reuniões para discutir a ordem do dia da Câmara Municipal de Ponta da Serra e das outras providências. Passando a ordem do dia, o presidente colocou em discussão, votação, parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação, bem como a Comissão de Finanças e Orçamento em relação às mensagens do veto supramencionada, tendo sido aprovada pela maioria dos vereadores. Em seguida, a presidente colocou a discussão, a votação da mensagem do veto número 5/2024, do substitutivo 1º/2024, do projeto de lei ordinária 3085/2024, lei orçamentária anual, LUA, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado pela maioria absoluta. Após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de resolução acima mencionado, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de resolução número 1º de 2025, que fixa os dias e horários das sessões ordinárias e reuniões para discutir a ordem do dia da Câmara Municipal de Ponta da Serra e da outra providência, que foi aprovado por todos os vereadores. Encerrando os trabalhos e nada mais havendo e ser tratado, lavrou-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada. Câmara Municipal, Mato Grosso, em 28 de janeiro de 2025. Marta Cibele Lacerda Marquesan, Edmar Correia Nascimento, vereadora, presidente e primeiro secretário. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Aberta a votação. Aprovada por unanimidade.
Agradeço a presença de todos, a todos que nos acompanharam pelo Facebook e declaro encerrada a presente sessão extraordinária.